Boa noite, senhores. Nós estamos aqui reunidos na intenção de propiciar para esse município algumas intervenções vindas do governo federal, do governo estadual, para melhorar as condições de vida do cidadão lagiense. E o grande propósito dessa reunião é fazer o ajuntamento das pessoas dessa cidade, para que juntos nós possamos, de alguma forma, fazer com que problemas sociais graves que o município vem sofrendo já há décadas sejam de alguma forma sanados com a ajuda do governo federal, do governo estadual. Então nossa maior intenção aqui na noite de hoje é abrir esse leque de possibilidade de discussão, de conversação, né? E como eu disse, propiciar para o município, para a comunidade lagiense, algo que nos tire dessa inércia que a gente vem já vivendo há muitos anos. E eu gostaria de trazer uma palavra, mas antes eu gostaria de estar orando, pedindo para que Deus possa nos abençoar nessa reunião, porque na nossa vida não existe sentido algum se primeiro nós não colocarmos Deus à frente de todas as coisas. Então eu gostaria de pedir aos presentes que curvassem as suas cabeças, para que nós possamos dessa forma então falar com Deus. Nós queremos, ó Deus, nos colocarmos na Tua presença, pedindo que o Senhor possa nos abençoar durante esta reunião, que a Tua graça, Senhor, possa ser conosco, e que tudo aquilo, ó Deus, que for tratado, discutido aqui, seja em primeira instância para louvor da glória do Seu nome e também para o benefício dessa cidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. O que significa ser lagiense em uma cidade situada na periferia do estado de Minas Gerais e do mundo? Um lugar onde o termo falta de oportunidades definitivamente não é uma metáfora. Não há como renunciar ao fato de habitarmos nos limiares do século XXI e de vivermos em um município chamado Lajinha, onde temos visto há décadas o declínio social, a falta de infraestrutura, a falta de investimento, e todas essas coisas nos levar ao cúmulo de um município falido. Temos ouvido muito dos nossos governantes promessas e fala-se em mudanças, mas as fronteiras caíram para os investimentos e já não vemos acontecer absolutamente nada que favoreça ou nos tire da inércia da falta de crescimento nessa cidade. Proclamar a nossa singularidade é uma forma de resistir à tentativa autoritária de minorias que fomentam a política segregalista nessa cidade. Resistir à tentativa autoritária de minorias que fomentam a política, como eu disse, segregalista, de governos de oligarquias, que vem afundando e decretando a derrota de nossa cidade em quase tudo. O maior dilema aqui tem sido exatamente esse, o de lidar com a dicotomia eu-outro. Porque embora a afirmação de nossas subjetividades se verifique através do reconhecimento do outro e a alteridade que nos confere o sentido de existir, o outro é também aquele que pode nos aniquilar. E se o lagiense se edifica neste movimento pendular entre a segregação, a dispersão, a história de Lajinha acaba sendo alicerçada quase que exclusivamente na negação explícita do outro, por meio do favoritismo e da indiferença pregada há décadas por suas duas facções que a seu tempo tiveram a oportunidade de mudar nossa história, mas não o fizeram por não terem compromisso com a coletividade, mas sim com uma minoria que, à custa do sofrimento de todos, enriqueceram, enquanto nossa cidade e nosso povo, infelizmente, empobreceram. Temos visto há muitos anos nossos jovens se rendendo ao êxodo, sendo levado quase
que a força pelas circunstâncias para as outras cidades em busca de oportunidade. E é triste vermos que não houve qualquer esforço no sentido de possibilitar condições aos nossos jovens e aos menos favorecidos dessa cidade, que infelizmente continuam confinados à base da pirâmide social, que raramente são vistos entre os que comemoram o sucesso do cargo político conquistado, hoje por uma facção e ontem por outra. Vemos os que foram alvos de promessas não cumpridas, vivendo hoje no invisível, acuados por baixos rendimentos ou mesmo nenhum, e destituídos de prerrogativas primárias de cidadania, como moradia, lazer, educação e saúde. A maior engrenagem que movimenta a nossa cidade, onde as poucas oportunidades que existem encontram-se, infelizmente, nas mãos de meia dúzia de gatos pingados, para não falar outros nomes. E, infelizmente, desta forma são distribuídas normalmente a pessoas incapacitadas, despreparadas, descompromissadas, com as atividades que foram lhe atribuídas normalmente, como paga ao apoio que estes deram a candidatos eleitos por ocasião das eleições. Historicamente, estamos habituados a termos apenas deveres, nunca direito. Sucumbiram numa estranha sensação de pertencimento, que aqui o que é de todos não é de ninguém, a menos que se faça parte da panelinha que se encontra no poder. Convivendo com uma terrível sensação de abandono, já que o que é bom só funciona para o que tem dinheiro para pagar, pela boa vida ou pelo privilégio de se fazer parte dos que usufruem o que é do povo, como se fosse um bem particular, e assim vamos vivendo. Vemos aqueles que no desamparo de uma vida à margem não têm o estatuto de ser humano reconhecido pela sociedade e que reage com relação ao outro, recusando-lhe também esse estatuto. Como não enxergamos o outro também não nos vê. E assim, acumulando os nossos ódios, o semelhante torna-se nosso inimigo político, por defendermos assim um esquema segregalista de muitas divisões, que ao longo de 75 anos de emancipação de nossa cidade só trouxe atraso, desunião ao povo lagiense. Se não bastasse todos esses desentendimentos, amados ouvintes da Rádio Vida e os que se fazem presente aqui nesse salão, desentendimento político, ainda temos que conviver com outros problemas sociais sérios. Temos visto, por exemplo, crescer a taxa de homicídios na nossa cidade, vemos as drogas e outros problemas graves assolando nossa cidade tão pequena. E quem mais está exposto a esses problemas de violência, senão os pobres, que estão confinados em nossos bairros sem infraestrutura alguma, à mercê de narcotraficantes que vêm se estabelecendo em nossa região. E aqui, queridos, nós tocamos num ponto nefrágico. Não é coincidência que a população de usuários de droga no município de Lajinha seja formada primordialmente por jovens entre 15 e 34 anos, pobres, negros e com baixa instrução, que talvez por falta do que fazer em nossa cidade acabam por serem enveredados a esta prática, por não termos nenhum investimento que afastem esses jovens dessa triste realidade. Da mesma forma, vemos a saúde sucumbir ao atendimento elitista, que privilegia a um, enquanto outros sofrem a necessidade de buscar atendimento médico em hospitais da região. O sistema de ensino vem sendo ao longo da história um dos mecanismos mais eficazes da manutenção do abismo entre ricos e pobres. E o que temos visto acontecer em nosso município em relação à educação? Enquanto nós temos cidades menores do que Lajinha,
com faculdades, com escola de qualidade funcionando, nós temos visto o declínio da educação nesse município. Vemos a perpetuação da ignorância como instrumento de dominação, marca registrada de governos que permaneceram no poder até agora e que continua ditando regras. Talvez seja por este motivo que, enquanto cidades vizinhas, como eu disse, com população menores do que Lajinha, avançam em suas instituições, alocando faculdades, escolas técnicas federais, enquanto nossos alunos se obrigam a correr risco, tomando veículos coletivos para buscarem fora da cidade qualificação profissional. Infelizmente, esse é o quadro que nós temos pintado na nossa cidade há décadas. Mas nós temos avançado em alguma coisa. E a maior vitória da minha geração foi ver em 1992, pela primeira vez, Lajinha com 4 candidatos a prefeito. E pela primeira vez observou-se na população um sentimento de querer tirar a cidade das mãos dos que ao longo da história não fizeram por merecer o crédito do povo. Foi pouco, na verdade, mas talvez tenha sido o primeiro passo. Infelizmente, no entanto, apesar de todos os esforços, é imenso o peso do nosso legado de anos de desmandos, e continuamos a ser uma cidade onde moradia, educação, saúde e lazer são direitos de não todas as pessoas, e sim privilégio de alguns. Em que mesmo a necessidade de trabalhar em troca de um salário mínimo, equivalente a cerca de poucos reais mensais, esbarra em dificuldades elementares como a falta de investimento em geração de emprego. Em que o respeito à necessidade básica de sobrevivente da população dessa cidade lhe é negada. E é interessante, queridos, porque nós somos uma cidade meio que paradoxal. Ora, Lajinha surge como uma região privilegiada por conta da cultura do café, com prêmios internacionais, com cooperativa forte. Ora, como um lugar execrável de violência, assassinato à luz do dia. Tráfego, consumo de drogas, casos de prostituição infantil, abuso infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pelo povo. Ora, festejando mesmo que de 4 em 4 anos, as festas regadas a música, bebidas, passeatas, onde o dinheiro para bancar tal festa não é problema, e ora, sem o mínimo de lazer para os nossos jovens e para as nossas famílias. Volto então à pergunta inicial: o que significa habitar nessa cidade situada na periferia do estado de Minas Gerais e do mundo? Um lugar onde temos a falta de oportunidade definitivamente não como uma metáfora. Eu acredito, talvez até que ingenuamente, no papel transformador do sonho. Eu sou um sonhador. Tive meu destino modificado pelo contato com pessoas que, assim como eu, sonham. Onde todos sonham e buscam o que é comum. E se o querer sonhar pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, como fez comigo, e sendo a sociedade feita de pessoas, então o sonhar pode mudar a sociedade lagiense. Em nossos tempos de exacerbado apego ao narcisismo, ao extremado culto ao individualismo, aquele que nos é estranho e que por isso deveria nos despertar o fascínio pelo reconhecimento mútuo, mas que nunca tem sido visto como o que nos ameaça. Voltamos as costas ao outro como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa própria condição de existir.
sucumbimos à solidão e ao egoísmo e nos negamos a nós mesmos. Para contrapor a isso, eu digo que quero afetar você que me ouve, você que se faz presente aqui nesse plenário, a levá-lo à necessidade de modificar o seu pensamento em relação a esse povo, a essa cidade. Trata isso de uma utopia, eu sei. Ainda hoje pude escutar de um morador dessa cidade que terminar com as facções políticas aqui entronizadas há décadas é impossível. Mas eu sou um sonhador. Eu gosto das utopias, me alimento delas, porque penso que o destino é o último de todo ser humano, que deveria unicamente pensar assim: a necessidade de alcançar a felicidade através da mudança. E é isso que estamos propondo aqui em nossa cidade, no dia de hoje. Propondo isso aqui e agora, porque acreditamos que para ser bom de verdade, tem de ser bom para todo mundo. Não tem que ser bom apenas para um ou para outro. Então o que propomos é uma mudança de comportamento, onde sejamos todos simplesmente laginenses, não bichos. Queremos uma cidade onde se tenha oportunidades abertas ao crescimento que chegou aos nossos vizinhos e ao nosso país. Queremos sim mais saúde, mais emprego, mais educação, mais lazer para os nossos filhos. E principalmente, nós queremos mais união e oportunidade para os nossos filhos aqui permanecerem. Porque acreditamos sim que para ser bom de verdade tem que ser bom para todo mundo. E para tanto estamos hoje oferecendo a oportunidade de fazermos diferença através da discussão dos nossos problemas e da busca de soluções que alavanquem o crescimento da nossa cidade. Queremos construir uma lajinha, um partido que agregue os sonhadores dessa cidade em busca do bem comum. Não queremos rótulos e nem mesmo sermos conhecidos por nome de animais que habitam lagoas e brejos, mas conhecidos e reconhecidos como cidadão lagiense que habitam esta cidade chamada Lajinha, que todos nós amamos. Precisamos dar um basta às pessoas que usam do poder atribuído a eles pelo voto para fazer terrorismo e ameaça àqueles que se contrapõem à forma de governo segregalista, de oligarquias, que nos coloca como um dos municípios de pior gestão pública no estado de Minas Gerais há muitos anos. Lajinha precisa de um governo e de pessoas comprometidas com a cidade e que não separem-se simplesmente por defenderem uma filosofia partidária diferente. Queremos construir uma nova realidade nessa cidade. E eu te chamo, ouvinte dessa cidade, prezados que estão aqui no plenário, a se juntar a nós nesta caminhada. E gostaria de citar novamente uma frase célebre de um dos nossos deputados, que para ser bom de verdade tem que ser bom para todo mundo. Mudaremos os rumos da nossa cidade e te convido a vir para o Partido da República, para que juntos nós possamos fazer diferença nessa cidade e ajudar o povo dessa cidade de maneira que seja para todos. Muito obrigado.